um homem fez um pedido específico a uma modelo do OnlyFans. Pediu para ela comprar botas e colá-las nos pés dele com cola gorila. Ele pediu para ela comprar consolos e colá-los na boca dele. E ele também pediu para ela derramar poças de cola gorila nos olhos dele para colá-los. Assim ela seria a última garota que ele veria na vida. Ele morreu após o encontro fatal com o fetiche. Basicamente, houve uma falta de oxigênio no cérebro por causa do impacto causado pela explosão na cabeça, levando a árvore. Agora, a modelo do OnlyFans é acusada de assassinato. Foi acidente ou crime premeditado? Só consegui ouvi-lo dizendo: podemos parar. Eu te pago um pouco mais para você parar. E foi aí que percebi que não era um amigo, era uma prostituta. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Sou Elizabeth Milner e trouxemos essa história para você há poucos meses. Uma mãe de 3 filhos, que também trabalha como criadora de conteúdo adulto ou modelo do OnlyFans, está sendo acusada de colocar um saco plástico na cabeça de seu cliente em um encontro que deveria ser apenas uma fantasia fetichista. Mas a polícia diz que mesmo quando ele já não se mexia, a modelo continuou gravando. Pode descrever o que vemos aqui? A mesma coisa. Micaela está sentada ali no canto oeste, se masturbando com um vibrador, dublando a música. Com as calças abaixadas, está o Sr. Dale, deitado aos pés dela, imóvel, ainda enrolado, exatamente do mesmo jeito. Parecia que ela estava apoiando o pé nele. Você mencionou no clipe anterior como houve um momento em que o corpo do Sr. Dale meio que se move ou se mexe. Algum movimento do Sr. Dale neste clipe? Não. Em abril de 2023, há mais de 2 anos, Michael Dale, 56, foi levado rapidamente ao hospital. Ele foi encontrado em um estado incomum e assustador. Investigadores relatam que ele tinha fita adesiva na boca, um saco plástico e filme plástico com fita adesiva na cabeça. Uma cena incomum, não é? Pode ter surpreendido os investigadores saber que, segundo relatos, ele pagou $11 mil para uma modelo do OnlyFans de 29 anos fazer isso com ele. Inicialmente, foi relatado que Michael Dale encontrou Micaela Hilarsdon em um site de contratação de dançarinas sensuais e acompanhantes. Relatos indicam que foi a primeira vez que Micaela participou desse fetiche com um cliente. A polícia afirma que Michael e Micaela se encontraram em 17 de abril, mas já trocavam mensagens havia semanas. E não há problema em 2 adultos consentirem em fazer o que quiserem, certo? Na noite de 17 de abril, houve uma ligação para o 190. Ao chegarem à casa de Michael, policiais o encontraram deitado de costas enquanto Micaela fazia reanimação cardiopulmonar. Não estava usando camisa. Os braços dele estavam acima da cabeça, assim. Parecia haver algum tipo de fita e corda em volta dos pulsos dele. Ele estava usando calças vermelhas e tinha as 2 pernas amarradas juntas com um plástico transparente. Ele também estava usando botas pretas. Você poderia nos explicar um pouco sobre o que passava pela sua cabeça enquanto fazia a reanimação cardiopulmonar no homem deitado? Obviamente, eu não estou tentando fazer uma reanimação cardiopulmonar eficaz, mas o que passa pela minha cabeça é querer tirar aquela pessoa da sala. Ela parecia meio desesperada. Você está falando sobre a ré? Sim, senhor. E por que é importante, na sua opinião, tirá-la da sala? Para mim, é mais uma questão de segurança do policial. Eu não tenho certeza da verdadeira natureza do que estou enfrentando, então prefiro estar lá sozinho. Então, perto do final do vídeo, vemos outros profissionais chegando. Eram paramédicos? Sim, senhor. Eles assumiram a realização da reanimação cardiopulmonar? Sim, eles assumiram. Depois disso, você permaneceu na cena? Sim, senhor. E você recebeu alguma outra tarefa na cena? Sim. No final das contas, o que eu fiz foi permanecer na sala e ajudar na coleta de evidências. Você pode nos contar que tipo de evidências você coletou lá do quarto? Claro. Tínhamos, acho que havia alguns feixes de fita usada, parecia fita usada, corda amarela. Havia cerca de 7 caixas de rolos de filme plástico transparente.
Recolhi 3 frascos de cola gorila. Acredito que também apreendemos as botas pretas e uma bolsa transparente de tamanho médio com batom vermelho dentro. Você mencionou botas pretas. Sim. Senhor, que botas pretas? Meu parceiro que ajudou no hospital recolheu as botas pretas que estavam com o Sr. Dale. Pode descrever as botas do Sr. Dale? Sim. Eram como essas botas pretas de couro grosso e meio brilhante. Você se lembra de ter visto essas botas nele quando entrou no quarto naquela noite? Sim, senhor. Cola gorila, filme plástico e fita adesiva, parece mesmo cena de terror. Segundo os advogados de Micaela, ela tentou ajudar a vítima. Ela estava usando lingerie, correto? Sim, senhor. Então você não viu nenhuma arma com ela, correto? Não. Senhor, era só para controlar a situação. É mais fácil sem ela lá, você não precisa lidar com isso. Você não precisa dividir sua atenção, correto? Está correto. E você pediu para ela sair? Sim, pedi. Ela saiu. Ela disse para mim. Sim, senhor. E ela ficou do lado de fora até outras unidades chegarem, correto? Está correto, senhor. Ela não fugiu? Não. Sim. Ela não tentou ir embora, correto? Não. Senhor, e pelo que o senhor entende, ela conversou com outros policiais sobre o que aconteceu, correto? Sim, senhor. Como mencionei, o encontro foi em abril de 2023, mas Micaela só foi presa e acusada em 2025. A acusação surgiu após o legista classificar a morte de Miguel como homicídio. É justo dizer que se o Sr. Dale não tivesse consumido álcool desde o momento em que entrou, que ele ficou inconsciente até o momento em que foi para o hospital, o nível de álcool dele poderia ter sido mais alto na época. Quando o incidente aconteceu. Claro. Pode ter sido mais de 0,33. E normalmente, para a maioria das pessoas, 0,40 é considerado um nível de álcool quase fatal ou fatal, correto? Sim, isso está correto. Agora, o álcool é um depressor, correto? Sim. E é isso que suprime o fato de você estar respirando, correto? É a ação depressora. Sim. Ele tinha trazodona no corpo, certo? Sim. Eram 0,13 nanogramas de trazodona? Acho que era 0,17 miligramas por litro. 0,17 miligramas por litro. Isso é o nível terapêutico, certo? Acho que na verdade é um pouco terapêutico, mas sim, isso foi um médio. Tratamento, mas também é depressor, certo? Isso pode ter uma reação com o álcool, potencializando os efeitos do álcool, certo? Sim. Então, os dois juntos poderiam causar uma supressão respiratória na pessoa, correto? Sim. Agora, eu só preciso dizer aqui que dá para ver claramente os argumentos dos dois lados. A promotoria afirma que isso foi um assassinato. No entanto, a defesa argumenta que isso foi um terrível acidente. Mesmo que isso não seja um julgamento, um júri eventualmente terá muito a considerar. Como as mensagens de texto entre Micaela e a vítima. Qual era a natureza das mensagens trocadas? A natureza das mensagens era o Sr. Dale pedindo para a senhorita Hyla Dam fazer certas coisas para ele. Ele estava pedindo para ela comprar botas e colá-las nos pés dele com cola gorila. Ele estava pedindo para ela comprar consolos e colá-los na boca dele. E ele também pediu para ela derramar poças de cola gorila nos olhos dele para colá-los. Assim ela seria a última garota que ele veria na vida. E com base nessas mensagens de texto, você conseguiu perceber se o Sr. Dale estava oferecendo dinheiro em troca desses atos? Sim, acredito que ele ia oferecer algum dinheiro. Não me lembro quanto. Nós vemos no canto superior esquerdo Michael Dale e ao lado disso está escrito a rainha. Com base na sua investigação, quem é a rainha? Micaela Rylas, tá? À direita da rainha vemos um registro de horário, está certo? Correto. Então, à direita disso, isso nos diz se é uma mensagem recebida ou enviada. Sim, todas. Certo. Então essa primeira mensagem é uma mensagem recebida? Sim. Você pode ler o conteúdo da mensagem pra gente? O texto diz: então, de que cor você vai comprar as botas? Preto, vermelho, rosa para mim. Que tal o rosa choque?
E essa é uma mensagem de Michael Dale para a senhorita Rylersdam. Sim. Tudo bem. Há uma menção de botas. Como as botas se encaixam nisso? Eu não... Sei, ok. A menos que, se eu precisar te mostrar alguma coisa, caso contrário, não acho que você precise estar aqui em cima. Obrigado. Então há uma menção a botas neste primeiro texto? Você pode nos dizer, com base na sua investigação do caso, qual é o significado, se houver, das botas? Então o Sr. Dale estava pedindo para a senhorita Rylersdam comprar um par de botas e colá-las nos pés dele. E quando o Sr. Dale foi encontrado, ele realmente estava com um par de botas coladas nos pés. Elas tiveram que ser removidas na sala de emergência. Eram as mesmas botas que o policial Edwards descreveu? Essas são as mesmas botas que ele viu nele. Acredito que havia um segundo par que estava no quarto, no chão. Então, um par colado nos pés do Sr. Dale e o segundo par de botas não usadas no chão. É isso? Justo? Eu acredito que sim. Certo. Então, a próxima mensagem de texto bem no meio. O que estamos vendo aqui? É uma foto de alguns consolos. E novamente, Essa é uma mensagem enviada por Michael Dale para a senhorita Rylersdam. Mensagem recebida de Michael Dale, pelo telefone da senhorita Rylersdam. É uma mensagem de Michael Dale para a senhorita Rylersdam. Obrigado. Você disse que é uma foto de consolos? Sim, é um anúncio no Etsy. Para comprar consolos por $36. Você pode ler a próxima mensagem de texto para nós bem no final da primeira página? Também é uma mensagem recebida do Sr. Dale e diz: eu estava pensando em algo assim, um pênis de 6 polegadas que você poderia enfiar na minha garganta antes de colar minha boca. Antes de virarmos, indo para a página 2, pode informar o horário ou período dessas mensagens? A foto chegou às 19h05. Em 23/06/2023, a mensagem chegou às 19h06. Então, uma logo após a outra. É justo dizer, algumas semanas antes do incidente. Correto. Vamos virar para a página 2 nas páginas 3. Para constar, o registro de horário dessas primeiras mensagens é de 27 de março de 2023. Isso está correto, senhor? Sim. Certo. Explique as 3 primeiras mensagens da segunda página. Você pode ler essas mensagens e descrever quem está enviando e quem está recebendo? Sim. As 3 mensagens foram enviadas por Michael Dale para a mãe de Micaela Ryler. A primeira foi em 27 de março de 2023, às 9h32. O corpo do texto diz: sim, sou eu. Tenho pensado muito em você, fixando meus olhos no fim. Ok, que tal o próximo texto? O próximo texto é do mesmo dia, às 11h57, que diz: podemos colar meus olhos, por favor? Tão sexy, você é o último anjo lindo que vejo na vida. E quanto à próxima mensagem? O próximo texto é ao meio-dia, então 3 minutos depois, e diz: então, podemos, por favor, colar meus olhos no final. Sério. Isso também é do Sr. Dale para o réu. Correto. Tudo certo. Há 5 mensagens nesta página e já analisamos 3. Você pode, por favor, ler para nós a próxima ou quarta mensagem? A próxima mensagem é uma mensagem enviada de Micaela para Miguel Dale às 12h01, que diz: sim. Tudo bem. E quanto à quinta e última mensagem? Essa é de Miguel Dale para a barragem de Micaela Ryler às 12h03. Que diz: eu realmente quero uma piscina de cola sobre cada olho, tudo bem? Se puder ir para a terceira página deste documento, ele tinha 3 anos. Mensagens de texto na terceira página.
Para registrar, a primeira mensagem de texto foi enviada por Michael Dale ao réu. Sim. E qual é o horário desse aqui? 12/05 do dia, 27/03, mesmo dia. Pode ler isso pra gente? Quero ter certeza de que eu nunca, em letras maiúsculas, nunca mais vou ver outra garota, ok? E quanto à segunda mensagem de texto? A segunda é de Micaela Hyler, para Michael Dale, enviada às 12h09. E diz nunca. E a terceira? A terceira é de Michael Dale, para a mãe de Micaela Hyler. É às 12h11. E o texto diz: então, isso significa que você vai realmente e honestamente colocar um pouco de cola de gorila em cada olho para que fique realmente permanente para mim, meu anjo sexy. E o quarto texto, essa foi a resposta do réu a isso? Sim, é uma mensagem de texto, enviada de Micaela Rylersdam para Michael Dale, às 12h13. Diz: eu farei tudo o que colocarmos por escrito para ser assinado, boneca. Essas mensagens foram enviadas semanas antes da morte de Michael. Então chegou a noite em que realizariam essas fantasias. A defesa disse que Micaela tentou salvar Michael, mas investigadores mostraram vídeos que podem refutar isso. Bem, havia vários vídeos. Os vídeos pareciam ter sido gravados por Micaela no modo selfie. Havia vídeos dela dançando ao som de uma música, sem camisa. No fundo dos primeiros vídeos, dava para ver Michael Dale. Ele estava... Naquele momento, os pulsos dele estavam amarrados e havia fita adesiva preta, cobrindo totalmente suas mãos. Ele estava com as pernas, do joelho para baixo, enroladas em filme plástico. Lembro que parecia um pedaço de plástico pendurado frouxamente nos ombros dele, quase como uma faixa. E ele tinha fita adesiva preta ao redor da boca, enrolada em volta da cabeça dele. Nesses vídeos, vemos algo realmente cobrindo a cabeça ou o rosto dele? Nos 2 primeiros vídeos, ele só tá com fita adesiva ao redor. E nos vídeos seguintes que eu vi, ele tinha várias camadas sobre a cabeça. Então, quando você diz camadas assistindo aos vídeos, você conseguia dizer quais camadas ou quais objetos eram aqueles? parecia que ele ainda tinha a fita adesiva preta em volta da boca, um saco plástico sobre a cabeça. E então, o que eu acredito é que um filme plástico solto também foi enrolado em volta do rosto dele e amarrado ao redor do pescoço. E então, havia uma fita adesiva rosa que foi enrolada em volta da boca dele, passando completamente ao redor da cabeça. A promotoria exibiu essa série de vídeos para o tribunal. No entanto, nós não os vemos. Mas a detetive descreveu em grande detalhe o que ela observou, já que alguns desses vídeos teriam sido gravados enquanto a vítima já estava dando seus últimos suspiros. Sim, ela pôs o pé sobre ele enquanto ele estava deitado e depois sentou nele, assistindo ao vídeo. Indo para o clipe D, esse horário era 21h56. Correto. Agora, para esclarecer, até este ponto, vimos algum tipo de saco plástico ou outra cobertura sobre a cabeça do Sr. Dale? Não. Bem aqui. Pode descrever o que vemos no clipe B? Então, neste vídeo, o Sr. Dale está deitado no chão. As mãos dele continuam amarradas e cobertas com fita adesiva preta. Embora desta vez ele esteja com um saco plástico na cabeça, o que parece ser aquele plástico solto enrolado em volta dela, assim como em volta do pescoço.
Ele tem fita adesiva rosa, enrolada no rosto, enrolada na cabeça, segurando tudo completamente no lugar. Este é um vídeo que está sendo filmado por Micaela, apontando para baixo em direção ao Sr. Day, enquanto ela fala com ele. Em certo momento ela diz: "Talvez eu devesse apertar seu pescoço." Parece que se inclina, passa o dedo sob o plástico do pescoço dele e puxa levemente. Nisso. Então, nesse vídeo, Micaela está se filmando, sentada no chão, sem blusa, se masturbando com um vibrador e alterna a câmera entre ela mesma e o Sr. Dale, que está deitado no chão aos pés dela, ainda amarrado do mesmo jeito. Tudo continua igual, com as ataduras ao redor do rosto, das mãos e das pernas dele. Ele fica lá imóvel durante a maior parte do vídeo e então faz um movimento. E o corpo dele meio que se mexe e parece que ele dá uma respirada, como se estivesse sem fôlego. Ele está deitado de costas, de lado, de... Frente, parecia que estava de lado. Você pode descrever para nós o que estamos vendo aqui? A mesma coisa. Micaela está sentada ali, sem blusa, se masturbando com um vibrador, dublando a música. Com as calças abaixadas, o Sr. Dale está deitado imóvel aos pés dela, ainda enrolado do mesmo jeito. Parecia que ela estava apoiando o pé nele. Você citou antes um momento em que o corpo do Sr. Dale parece se mover. Algum movimento com o Sr. Dale neste clipe? Não. Segundo a detetive, Michael ficou no chão com filme plástico no rosto e cabeça por pelo menos 8 minutos. Em determinado momento, Micaela e o marido trocavam mensagens e ele se mostrava animado com as fotos que ela enviou. Tudo isso ocorreu antes de ligarem para o 911. Agora, Michael também tem colegas de quarto. O colega de quarto disse que morava na casa há menos de uma semana antes da morte dele. Você pode descrever para nós como foi que você ficou sabendo do incidente? Eu entrei para pegar a sobremesa e ouvi uma confusão. Eu coloquei minha sobremesa de volta e estava voltando para o meu quarto para ligar para minha irmã, porque eu pensei, o que está acontecendo? Recebi uma mensagem de texto de um dos colegas de quarto dizendo que eu vou explicar. Isso. Efeito rejeitado no ouvinte. Próxima pergunta. Então você mencionou a comoção. Você poderia dizer de onde vinha a comoção? Você poderia dizer de onde vinha a comoção? Sim, eu sabia que vinha do quarto do Michael, porque só tinham 3 pessoas em casa na hora. Helen, Michael e eu. Os outros colegas de quarto estavam no trabalho ou fora. Você também mencionou que mandou mensagem para sua irmã. Como sua irmã se encaixa nessa casa? Minha irmã é a proprietária da casa. E você enviou mensagem para sua irmã? Eu? Liguei pra minha... Irmã, desculpa. Desculpa, liguei para minha irmã. Qual foi o propósito da ligação para sua irmã? Eu ligava para minha irmã porque Michael tinha levado uma mulher para casa e estavam acontecendo coisas que a gente normalmente não permite dentro de casa. Não aceitamos hóspedes para pernoite. A gente tenta ser respeitoso, mas parecia que coisas estavam acontecendo que não deveriam estar acontecendo. Quer dizer, ao seu... Mas, sabe, você tem colegas de quarto. Você pode ser mais específico? O que estava acontecendo? O que era permitido na casa? Bem, as pernoites, mas ele levava para casa, não sei como você quer que eu diga, prostituta, garota de programa ou afins. E você precisa ir para um hotel. Em 5 dias você se muda, é isso que está acontecendo. Recebi uma mensagem da outra colega de quarto na qual ela disse que todo o barulho estava acontecendo. E ela estava com medo. Lembre-se, o próximo foi... Helen veio até a garagem dizendo que... Efeito anulado no ouvinte, pode continuar. Saiu dizendo que a garota precisava de ajuda. Então entrei na casa e fui em direção ao quarto de Michael Dale com Helen e a garota.
E foi aí que vi o Sr. Dale e disse: vocês precisamos ligar para o 911. Uma das garotas, não sei qual, chamou o 911. Conseguimos falar com a operadora do 911 pelo telefone. Dissemos que, ele não estava respirando, então ela falou: vocês comecem a fazer reanimação cardiopulmonar. As garotas olharam para mim para fazer isso, mas na minha condição física eu não teria conseguido. Teríamos 2 ambulâncias vindo. Então, a garota começou a fazer reanimação cardiopulmonar. Quando vi a situação, a reanimação cardiopulmonar já tinha começado, fui até a porta da frente e abri para a ambulância ou para os policiais que estavam chegando. Certo. Você está falando da garota. Está se referindo a Helena ou a convidada? Convidada. Essa mesma convidada que você está descrevendo, você também a vê aqui na sala do tribunal? Sim, vejo. Para constar, você pode descrever onde ela está sentada e qual a cor da camisa que ela está usando? Acho que era vermelha ou rosa. Era... Onde ela está hoje? Desculpe, ela está sentada ali. Ela está usando uma camisa bem chamativa. As testemunhas identificam o réu. Obrigado. Uma grande revelação da audiência foi que o colega de quarto de Michael ouvia ele implorando para que a experiência parasse. Eu podia apenas ouvi-lo dizer: podemos parar? Eu te pago um valor a mais para parar. E foi aí que percebi que não era um amigo, era uma prostituta ou o que você quiser chamar. Então você ouve o Sr. Dale dizer esse comentário? Está na cozinha agora? Basicamente na cozinha. Então, depois disso, você volta para a garagem nesse momento? Eu voltei para a garagem, liguei para minha irmã e estava tentando decidir o que deveríamos fazer. Nós ligamos para a polícia, porque, como eu disse, Helena tinha me mandado mensagem mais ou menos naquela mesma hora. Ela estava ouvindo barulhos e ficou assustada. Helena. Onde a Helena está na casa enquanto isso está acontecendo? Ela estava no quarto dela, eu acredito. Como disse, não estava na casa. Eu não tenho muita certeza, mas acredito que ela provavelmente estava no quarto dela, porque esse seria o lugar mais seguro para ela. Então você estava nos contando antes como você sai da garagem e vai em direção ao quarto do Sr. Dale. Sim, certo. Você realmente entrou e viu o que estava acontecendo? Sim, eu... Entrei no quarto do Michael Dale e ele estava deitado no chão, sem respirar. E foi aí que eu pensei, precisamos ligar para o 911. E como eu disse, não lembro qual das meninas, Helen ou... Micaela, me desculpe. Micaela, não sei qual delas ligou para o 911, mas... Assim que conseguimos falar com eles e começaram a orientar sobre reanimação cardiopulmonar, Micaela iniciou a reanimação cardiopulmonar. Você mencionou que o Sr. Dale estava no chão. Você pode nos dizer se ele estava deitado de costas, de lado? Ele estava deitado de costas. Esse foi só um trecho das provas apresentadas pelos promotores no tribunal. Agora estou com a advogada Melba Pearson. Melba, lembro quando falamos pela primeira vez sobre esse caso, quando a história surgiu, e para mim parecia um acidente. Agora, conforme vamos descobrindo mais, parece que o júri tem muito a considerar. Qual sua opinião sobre as novas revelações do tribunal? Como o depoimento da colega sobre ouvir a vítima dizer que pagaria mais para ela parar? Sim, então, Elizabeth, é sempre um prazer estar aqui com você e é de partir o coração. É de partir o coração porque, mais uma vez, a vítima se envolveu achando que seria algo divertido. Mas é um lembrete de que fantasia e realidade podem ser bem diferentes. E então, obviamente, ele estava implorando para que ela parasse. Mas, novamente, no contexto de isso ser um tipo de encontro bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo, é possível que ela tenha pensado que isso fazia parte do jogo, em vez de ele realmente querer sair. O que, mais uma vez, não que eu seja especialista nessa área e eu não vou julgar ninguém por suas preferências. Mas a realidade é que
Normalmente, é por isso que existe uma palavra de segurança nesse tipo de situação, para que haja uma distinção entre, ok, isso é um jogo e espera, não, é hora de parar. Estou sendo machucada de uma forma que não condiz com o que eu aceitei. E legalmente, qual a importância da intenção aqui? Porque parecia que, do ponto de vista da defesa, não havia intenção de machucar esse homem, a vítima que ele acabou se tornando. Verificarei a diferença entre intenção e resultado, destacando a importância disso para a lei, considerando que o júri pode pensar que, mesmo sem intenção, o suposto cliente dela acabou morto. Há algumas coisas a analisar aqui. Homicídio em primeiro grau, que envolve premeditação, não se aplica aqui, pois ela não planejou machucá-lo. Agora, homicídio em segundo grau definitivamente está em questão por causa do fato de que ela se envolveu em algo que seria considerado como um desrespeito imprudente e temerário pela vida humana, que você está fazendo algo tão fora do comum, tão fora do normal e tão propenso a causar dano. E mesmo assim, você sabe, ela continuou e fez isso de qualquer jeito. Agora, de novo, a nuance, porque esse fato é uma situação do tipo bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Sim, a maioria das coisas nesse contexto vai ser um desrespeito pela vida humana, certo? Porque estamos falando de associação e todo esse tipo de coisa que é feita de forma consensual. Então, o que eu realmente acho que se aplica aqui é homicídio culposo, porque, de novo, eles se envolveram em algo que, sabe, havia consentimento e eles concordaram em ir até certo ponto. Ela só foi um pouco longe demais. Então, acho que homicídio culposo provavelmente é a acusação mais adequada aqui, se houver alguma, se houver. E você está surpresa, considerando que isso aconteceu há cerca de 2 anos, aconteceu em 2023, que ela só foi acusada agora, em 2025. Por que você acha que houve uma discrepância tão grande no tempo que se passou? Mas também, por que as acusações só surgiram agora, em vez de quando o incidente aconteceu pela primeira vez? Meu único palpite seria que isso aconteceu como parte da investigação. Então, a polícia estava analisando registros telefônicos, conversando com testemunhas, conversando com o namorado dela, que aparentemente conseguiu algumas imagens do que estava acontecendo em tempo real. Desculpe, foi o marido dela que conseguiu imagens em tempo real e respondeu. Então, havia várias pessoas com quem eles precisavam falar para descobrir se isso realmente foi um encontro sexual consensual que deu errado ou se havia algo mais nefasto acontecendo aqui. Sim, porque só de ouvir sobre essas mensagens de texto e os vídeos que os promotores têm, parecia que, especialmente com a vítima, pedindo a Micaela para supostamente colar gorila nas botas dele e até nos olhos dele. Assim, ela seria a última pessoa que ele veria. Até o plástico filme, sinto que há tantas camadas nesse caso. Mesmo com tantas camadas, você se surpreendeu que o juiz negou fiança para essa ré, já que ainda não está definido se a acusação será homicídio culposo ou doloso em primeiro ou segundo grau. Você se surpreende que ela esteja presa sem fiança, mesmo sendo mãe de 3 filhos e criadora de conteúdo picante. Ela ainda tem um marido em casa, mas você está surpresa que o juiz negou a fiança? Eu estou surpresa porque os juízes geralmente precisam considerar se a pessoa representa risco de fuga, se ela é um perigo para a comunidade e se ela pode voltar a cometer o crime enquanto estiver em liberdade aguardando o julgamento. E eu não vejo nenhum desses indícios nesse caso. Até onde sabemos, ela não tem antecedentes criminais. Ela tem uma vida estável, com marido e família. Então, sabe, ela é bem estável em relação à situação dela. Ela é fácil de achar nas redes sociais. Não é como se ela pudesse desaparecer sem que soubessem onde está ou a encontrassem. E ela parecia ter raízes na comunidade. Então, para mim, isso é um pouco surpreendente. E, novamente, olhando para os fatos, não é como se ela tivesse planejado isso. Não é como se, sabe, ela tivesse feito algo horrível e violento do ponto de vista de que isso não foi consensual. Ela simplesmente foi até esse cara e decidiu colocar cola de gorila nos olhos dele ou algo assim, certo? Então, não estou dizendo que isso não é terrível. Vamos deixar isso bem claro. Mas em relação ao aspecto do consentimento, isso muda a dinâmica do que estamos lidando.
Por isso me surpreende a juíza não ter estipulado fiança para ela. Achei que teriam definido uma fiança. Talvez um pouco alta, mas eu ainda achava que uma fiança teria sido apropriada. Acredito que ela não seja risco de fuga, pois cooperou com as autoridades desde o começo. Ela ficou disponível para responder perguntas. Então, sabe, ela não demonstrava sinais de alguém que fugiria, tipo os Edelsons. Aquela propaganda descarada bem ali, sabe? Tudo isso. Eu adoro. E eu ia te perguntar, Melba sabe sobre ela ter ficado na cena, como você disse, e ter feito reanimação cardiopulmonar na vítima, porque mesmo que a gente não tenha visto o vídeo da câmera corporal durante a audiência, nós ouvimos o áudio e parecia que ela estava meio desesperada com o que tinha acontecido. Na época, ela tinha cerca de 29 anos, mas ainda era inexperiente nesse tipo de situação. Talvez ela só postasse vídeos na época. Sobre ela permanecer na cena e tentar ajudar a vítima, a promotoria argumenta que ela seguiu gravando, mesmo quando ele não respondia. Pensando em como isso pode se desenrolar no futuro, se você tivesse uma bola de cristal, para qual lado você acha que o júri vai pender? Já que realmente parece que dá para ver argumentos para os dois lados. Você não sabe o resultado desse caso. Então, minha bola de cristal diz anulação do julgamento e júri empatado, porque eu acho que vai ter gente que vai insistir e dizer, olha, foi para isso que esse cara se comprometeu. Ele não planejou morrer, mas ele aceitou todas essas outras coisas. E ele assumiu o risco. Ele sabia disso porque, de novo, uma pessoa lógica sabe que se alguém coloca um saco na sua cabeça e você não consegue respirar, existe uma possibilidade clara de que você pode morrer. Então eu consigo imaginar um jurado pensando, olha, ele aceitou isso, eu não vou mandar ela para a prisão por esse ato. Outras pessoas podem pensar diferente, pois esse caso será decidido pelo júri. Pela seleção do júri, porque você vai precisar de jurados que não vão julgar fetiches, que não vão reagir tipo, ai meu Deus, isso é horrível. Sabe, claramente ela precisa ir para a prisão só porque é uma trabalhadora do sexo, só porque ela se envolveu nesse tipo de comportamento, certo? Então você realmente precisa entrar nessas ideias preconcebidas que as pessoas têm. E isso é simplesmente a realidade. Então eu consigo ver essa divisão acontecendo e sendo muito difícil para qualquer um dos lados conseguir um veredito claro. Não que isso não vá acontecer, seja de culpado ou inocente, mas eu acho que o caminho vai ser longo e cheio de obstáculos. Sim, e vamos ver como tudo isso continua se desenrolando. Melba Pearson, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu realmente agradeço pelo seu tempo conosco. Obrigada por me receber. Ainda não foi marcada uma data para o julgamento. Micaela Weilersdom continua presa depois que um juiz negou sua fiança. A próxima audiência dela está marcada para 27 de setembro. Muito obrigada por nos acompanhar aqui no Law and Crime. Eu sou Elizabeth Milner.